Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos começar falando sobre um tema que vai dominar toda a pauta do mês de outubro, né? Que é câncer de mama, né? E estamos recebendo aqui duas figuras extraordinárias, né? Que coordenam o grupo de apoio às mulheres com câncer de mama, né? Temos aqui a Camila Vicence, né? E a Lilian Kelly. Isso. Nome de, né? Esse Kelly tem algo a ver com Mônaco, não tem não? Tem. Veio lá do Nordeste, né? Porque você já me falou que seu pai é nordestino, né? Isso, filho de baiano, nome composto. Tá certo. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós fazemos parte do grupo Vencedoras Unidas. É um grupo de apoio e acolhimento a mulheres e a pacientes que estão passando pelo tratamento de câncer de mama, que passaram ou que estão em tratamento. E não só mulheres com câncer de mama. No nosso grupo também nós temos outras pacientes que tiveram ou têm câncer de ovário, intestino. E é um grupo hoje que está com 160 mulheres, começou com 6 mulheres. No grupo de WhatsApp, no grupo do né? WhatsApp. Começou com 6 mulheres que se encontraram numa clínica, todas passando pelo tratamento e coincidiam os horários de quimioterapia e foram fazendo uma amizade, criaram um grupo e esse grupo serviu como troca de experiências e foi só crescendo. E como o objetivo era de apoio e acolhimento, outros pacientes também que eram da clínica ou de outros hospitais a coisa foi crescendo, houve uma divulgação e cada vez mais mulheres entraram. Mas você me disse, são 160 no grupo de WhatsApp. E no Facebook? Temos uma página no Facebook, Vencedoras Unidas, e no Instagram. No Facebook hoje nós estamos com 1.110 seguidores. 1.110. E está só crescendo. Isso ontem, acho que hoje tem mais. Tão bom, né, a gente ver assim a solidariedade das pessoas, né? Camila, você pensa que veio pra cá só pra mostrar a beleza? Tem que falar alguma coisa, né, Camila? Quando é que surgiu, Camila? Então, eu descobri esse ano, ainda estou em tratamento e eu terminei a quimioterapia. Esse mês eu faço a cirurgia e eu tenho 29 anos. 29? Olha, esse dado é muito importante porque me parece que o SUS, né, informa que as mulheres devem se cuidar a partir dos 40 ou 50 anos. Olha, nós temos aqui uma pessoa com 29. Né? Você tem 16 que teve, né? Não. Tem um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais. Eu fui diagnosticada com 38 anos, hoje eu tenho 40. E o que acontece? Realmente é isso que as pessoas consideram, que o câncer acomete com mulheres mais velhas, depois dos 40, 50 anos. E não é assim. No nosso grupo mesmo tem várias meninas, a Camila mesmo com 29, tem outras com uma outra colega com 26, com 31. Então, meninas novas. Então é importante que fiquem alertas, façam todo os exames, né? A questão do diagnóstico precoce. Né? É fundamental, né? Bons hábitos, diagnóstico precoce, cuidar da saúde, porque a gente pensa que tá tudo bem e, infelizmente, nem sempre, né? A nossa porta e não é fácil. E me diga uma coisa, qual é o tipo de assistência que vocês conseguem prestar para as meninas? Você já disse que é de acolhimento, na verdade, né? Sim. Mas vocês conseguem fazer uma interação que possa assistir concretamente, né, aquelas pessoas que procuram? Então, à medida que o grupo foi crescendo, nós procuramos organizar alguns eventos. E esses eventos com o objetivo de angariar fundos e ajudar instituições públicas. Atualmente, a instituição, né, que a gente ajuda é o HUB, Hospital Universitário de Brasília, com um trabalho voluntariado. Nós, por exemplo, em junho deste ano, nós realizamos um arraiá e o dinheiro arrecadado nós compramos puffs e doamos para o hospital, para a parte oncológica do hospital, do HUB. Certo, então vocês se mantêm, na verdade, com eventos que fazem circunstancialmente, isso. Né? Como o grupo está crescendo, agora a gente está partindo para a criação de uma ONG, a ONG do Vencedoras Unidas, porque agora a gente quer, de fato, estar mais presente e poder ajudar mais. Desenvolver mesmo esse trabalho voluntário e de caridade.
Muito bom. E vocês recebem algum tipo de ajuda de governo, essas coisas? Não, né? não. Como a gente está em processo ainda de criação da ONG, nós não temos nenhum tipo de ajuda ainda. A gente está com uma parceria com uma clínica, a Clínica Aliança, né, que está entrando com a gente como parceira para a gente seguir em frente com a ONG. Muito bem. E se as pessoas quiserem manter contato, como é que fazem? Daqui a pouco vai chegar um monte de gente, entendeu? Fazendo... Sim. O nosso grupo, ele é aberto. A nossa página no Facebook é o Vencedoras Unidas. Só procurar Tudo lá. junto, Vencedoras Unidas. Só procurar lá no Facebook e no Instagram. Está como Vencedoras Unidas. E nós temos um e-mail também. Tem muita gente que procura a gente por e-mail, quer dar o depoimento, que é muito importante. Faz o primeiro contato mais reservado, né? Mais reservado, que é o vencedorasunidas1@gmail.com. Quem quiser entrar em contato com a gente, dar o depoimento, ou até mesmo fazer parte do grupo, o grupo é aberto. Vocês duas são as coordenadoras ou tem mais coordenadoras? Na verdade, você falou coordenadora, mas assim, tem um grupo de mulheres que estão à frente. É um colegiado. É um colegiado. Nós temos outros colegas que também que estão como administradoras do grupo, né? Por enquanto. E me diga uma coisa, a gente viu essa semana, né, muito recente até, que os hospitais não estão com os aparelhos para fazer os exames. Sim, esse é um outro problema e é algo que a gente também bate na tecla. Porque o que acontece? Algumas mulheres têm como seguir o tratamento. Quem tem o seu plano de saúde, segue o tratamento, tudo tranquilamente. Mas infelizmente, quem depende do Sistema Único de Saúde passa por alguns problemas, porque a gente vê direto a questão de aparelhos quebrados, medicação que falta, e o câncer é uma doença que não pode esperar. Ele não pode esperar. A questão do tempo para a gente é crucial. A mulher, depois que ela é diagnosticada com câncer de mama, no SUS ela tem 60 dias para iniciar o tratamento. Obrigatoriamente, ela teria que iniciar o tratamento com 60 dias. Só que, pelo que a gente vê, não é isso que acontece. Infelizmente, não é isso que acontece. E aí termina tendo um problema que seria evitável se cumprir. Sim, a doença avança. A gente não pode esperar. O câncer não espera. O tempo, a questão do tempo pra gente é crucial. Então, sim, pode ir. Não, é outra coisa que eu ia falar em relação a essa campanha do Outubro Rosa, né? Realmente é um mês que a gente utiliza para chamar a atenção. Mas pra gente, todos os meses tem que ser rosa. Todos os meses a gente tem que chamar atenção para essa causa. Cada ano, mais e mais mulheres estão sendo acometidas desse problema. Muitos casos de câncer de mama. É o segundo maior índice de câncer, é o de câncer de mama, perdendo só pro melanoma. Entendeu? Então, muitos casos, milhares de casos anualmente, de mulheres que são diagnosticadas. Não tem idade. Nós somos prova disso e as nossas colegas de grupo também. Então, vamos nos cuidar, mulherada, porque é uma caixinha de surpresa isso tudo. Você está falando aí para a mulherada, deixa eu dizer também um recado para os homens, né? Também. Olha, homem também tem câncer de mama, viu? Verdade. Então tem que ficar atento, né? É mais difícil, e nós, principalmente, estamos assim nessa idade entre os 20 e 30, pode, né? Você vai procurar logo, né? Tem que se cuidar também. E é isso, a proposta do nosso grupo é estar ajudando, é estar acolhendo, é estar trocando experiências, né? Queremos mostrar os casos de superação, nós temos vários casos de sucesso, mas também tem os casos mais complicados, né? Mais difíceis, não é tudo assim um mar de rosas, não é. Então a gente quer estar junto com essas mulheres, tá? Mas ajudando. Com certeza consegue superar quando você tem a solidariedade, né? Sim. Quando todo mundo se junta, né? E olha, esse trabalho de vocês é uma demonstração clara, porque a gente anda tão decepcionado com o ser humano, né? Vê tanta coisa errada, de repente aparece um maluco, sobe no 30º andar de um hotel para poder matar 60 pessoas. Enfim, é tanta bandalheira, é tanta coisa, e aí você fica decepcionado com o ser humano, e de repente surge uma luz no fim do túnel, né? Quer dizer, pessoas que se propõem a trocar experiências, a ajudar, né? Passaram pelo problema e que querem ajudar outras mulheres que estão passando.
Mostrar que com positividade e fé a gente consegue tudo. É verdade, com certeza. Eu quero agradecer muito a vocês, meninas. O nosso tempo aqui na televisão é muito curto, né? Mas eu quero agradecer muito vocês terem tirado um tempinho, terem vindo aqui no Tribuna Livre, né? E você, né, nossa telespectadora, nosso telespectador, faça um contato, entendeu? Procure essas pessoas. Se você precisa de informações porque está sendo vítima, né, dessa doença, você vai encontrar alguma resposta. Se você não é vítima, né, dessa doença, você também pode ajudar. Pode ajudar, né? abraça Então, a causa. Lília, muito obrigado Nossa, pela presença nós que de agradecemos. Camila, você da próxima vez você vem e vai falar mais, viu? Você tá A falando Camila é pouco. a bonequinha do grupo, né? E ela fica só ali caladinha. Um pouco tímida. Tá certo. Mas olha, o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre Brasil. E para falar disso, né? Aliás, não sei nem se dá mais para falar só sobre o Brasil, né, com Alexandre Bandeira, porque tem os jornais dos Estados Unidos publicando artigo, na Europa. Você tem que ficar mais aqui, rapaz. Tem esse negócio de ir para o exterior. A gente está sempre aqui, é porque o mundo inteiro está de olho no que acontece no Brasil. Querendo ou não, o Brasil é uma grande potência. É verdade. Né? Pelo menos tem potencial, né? Sempre potencial, né? Eu me lembro, não vou dizer quando era a minha época que eu nasci, então, mas eu fui criado ouvindo que o Brasil era o país do futuro. País do futuro. E esse futuro não chega nunca. Né? Até hoje continua sendo o país do futuro. Um dia a gente chega no Nosso futuro. cabelo né? embranqueceu e esse futuro que não chega, né? Exatamente o único isso. cabelo que não embranqueceu foi do Dr. Vieira, né? Você já viu, né? Sem dúvida. Mas é porque ele vai para o Ceará de vez em quando, chega em Fortaleza, passa um fim de semana lá, né? Enquanto nós aqui, eu vou ali no boteco comprar um negócio, vou ali em Fortaleza. Isso, bem pertinho, né? Fortaleza, Brasília. Me diga uma coisa, o Brasil está virado de cabeça para baixo, né? Tá. Que crise é essa? O Senado, o Supremo, discutindo se pode afastar senador, se não... A gente parece que a crise muda de endereço, mas o assunto é sempre o mesmo. Né? Se a gente voltar um pouquinho ao tempo enquanto Eduardo Cunha era presidente da Câmara, a gente tinha o poder legislativo, principalmente a Câmara, brigando com o Executivo, no caso a presidente Dilma. Né? Agora nós mudamos ali o eixo dentro da Praça dos Três Poderes, e o que a gente vê muito agora é uma disputa entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, para saber quem manda, quem pode, quem cumpre, quem deve, e a população brasileira fica meio sem entender, porque há argumentos dos dois lados dizendo que está sendo feito em nome da Constituição. Né? Todo mundo está defendendo a democracia, Exatamente isso. Né? E em nome da democracia e da Constituição parece que vale tudo. Né? Então a gente não sabe... É um momento de turbulência, em um determinado momento isso tem que ter uma calmaria, mas a gente está vivendo um processo de estresse e ruptura muito grande há alguns anos, e graças a Deus preserva-se ainda a liberdade, os direitos da população, sem nenhum regime de exceção. Nós seguimos ainda com o nosso modelo de democracia que nós optamos. Né? Uma democracia representativa, né? E aí termina... Mas olha, parece que para arranhar um pouco esse discurso nosso, claro que é uma exceção, né? Mas só para contextualizar o nosso telespectador, há uma coisa de 15, 20 dias atrás, uma delegada da Polícia Federal pediu a prisão temporária, o Ministério Público chancelou e a juíza mandou prender. Um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, a acusação que pesava contra ele é de não ter dado prosseguimento a um processo administrativo de investigação de atos da gestão anterior, que não tinham sido cometidos por ele. Por causa disso, a pedido da Polícia Federal, com a chancela do Ministério Público, uma juíza decretou a prisão deste reitor. Ele foi exposto publicamente,
todo mundo viu, escancararam. Ele passou a maior vergonha, a maior vexame. Já se descobriu que ele tinha tomado as providências que eram necessárias. Mas ele fugiu do script. Sabe por que ele fugiu do script? Porque ele não aguentou o vexame, não aguentou a vergonha, inclusive de ser impedido de frequentar o seu local de trabalho, a universidade. Exatamente. E se matou. E aí eu pergunto, os assassinos nós já conhecemos, os assassinos do reitor. Eu quero saber quem vai punir. O que você acha, Chico? A gente, fazendo uma pequena analogia, a política do pão e circo nunca mudou. A única coisa que nós estamos entregando aos leões são pessoas. Hoje tudo se julga, se condena antes do processo. A publicação, a divulgação já é uma sentença irrecorrível, né? Lógico, a gente não pode entrar no mérito, porque sabemos que dentro dessas acusações há culpados claros, né? Pessoas que cometeram malfeitos durante muito tempo. Mas a generalização do processo é que não pode ser muito bem aceita pela sociedade. A gente tem que ter sempre o pé atrás e pensar na seguinte forma. Ter serenidade, ponderação, saber separar o joio do trigo. Mas é o seguinte, né? Tem que pensar com o seguinte, essa medida extrema, a gente tem que entender da seguinte forma, se vale para um, vale para mim. Então você tem que sempre se colocar nessa situação, se você acha correto que tal medida esteja sendo implementada, porque ela pode atingir você. Mais cedo ou mais tarde. Você pode ser imbricado numa situação dessa, e aí você tem que ter assegurado seu amplo direito de defesa, você tem que ter o direito ao contraditório, você precisa ser primeiro acusado antes de ser julgado. Então são coisas que a gente está vendo, principalmente no âmbito do judiciário, e algumas compreensões que me trazem certa preocupação no âmbito do judiciário, que são decisões de grandes magistrados, de grandes ministros que estão no próprio STF, que estão criando teses em cima de fatos jornalísticos. E isso a gente precisa ter uma certa preocupação, e eu vou dizer muito claramente, ou seja, o Supremo acabou de definir uma situação que é uma retroação da lei da ficha limpa, que está dizendo muito bem claro que a gente tinha uma cláusula pétrea que você nunca deve antecipar, você cria uma situação, mas você não antecipa para prejudicar. E o que ficou muito claro dentro desse julgamento, e que foi 6-5 com o voto da presidente, é de que um crime pode ser retroagido. Né? Você criou uma instância do crime e definiu que o que aconteceu... Quer dizer, aquilo que ontem não tinha previsão legal, no caso da ficha limpa, passa a retroagir. Pode voltar para alcançar aquela pessoa, apesar daquilo naquela época não estar previsto como algo irregular. Exatamente isso. E se essa tese funciona lá, pode funcionar para qualquer coisa. Exatamente. Então, vamos verificar como é que foi a infância de algumas pessoas, então, né? Pode ser. Porque, olha, são coisas assim difíceis para a sociedade compreender, né? Eu acho que a gente tem que preservar o instituto da ficha limpa, que foi criado, tem o seu mérito, mas a gente tem que ter cuidado para a gente utilizar determinados instrumentos para criar outras situações de exceções que não são boas para o conjunto da sociedade. Né? E eu vou lhe dizer mais, viu, Alexandre? Você sabe muito bem minha formação, eu sou advogado há 39 anos, aposentei na Advocacia Geral da União. Olha, membro do Judiciário não tem que estar em página de jornal. Membro do Judiciário fala nos autos. Advogado não tem que ficar dando declaração, negócio nenhum, entendeu? Ninguém tem que ficar dando... Processo se discute nos autos. Mas, infelizmente, no Brasil se espetacularizou tudo. Eu canso de acordar. Aí você liga a televisão, a Rede Globo conseguiu com exclusividade... Peraí, não pode conseguir com exclusividade informações em um processo que está em segredo de justiça. Exatamente isso. Entendeu? Como é que a televisão está às 5 horas da manhã na casa do caboclo que vai ser preso? Porque alguém vazou a informação. Existe uma lei de execução que diz que você tem que preservar a imagem mesmo do preso. Exatamente isso. Mas o Brasil virou essa esculhambação. Eu acho que isso decorre muito de uma relação incestuosa, adulterina, prostituta,
né? Entre os órgãos de controle social, que é polícia, Ministério Público, e a imprensa. E a gente fala muito à vontade da imprensa, porque a gente faz isso aqui também, né? Exatamente. A gente está aqui é a imprensa também, né? Mas tomou-se outro rumo, né? Eu acho que em um determinado momento nós vamos precisar resgatar isso, porque senão a gente entra numa situação de perseguição. Né? Uhum. E a perseguição ela não é boa para ninguém, nem direita, esquerda, governo. Né? Ela é injusta pelo simples fato de ser perseguição, né? Exatamente isso. Né? Mas, né, vamos acompanhar, principalmente esse caso específico do Senado, que tem aí os senadores dispostos a fazer uma revisão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e saber qual é a decisão que esse colégio vai ter e quais são as implicações futuras. Sim. Porque o Supremo pode simplesmente disso, né? Determinar uma cassação de uma decisão do poder, né, do Senado. Né? Então a gente tem alguns desdobramentos aí pela frente para a situação, e é importante que a gente diga isso para o nosso telespectador, a situação não é tranquila, a situação no Brasil. Nós temos os que torcem pelo caos, nós temos os atritos entre os poderes, isso está muito claro, né? E nós temos o artista principal, que é o cidadão, não sendo consultado. Muitas vezes a gente vê guerra de egos, né? Quer dizer, o sujeito, porque é autoridade, ele acha que pode fazer tudo. A autoridade decorre do cidadão. Você só é autoridade porque existe o cidadão. Porque se não existe o cidadão, você não tem autoridade nenhuma. E todo mundo vai consultar esse cidadão em 2018. Em 2018. Está todo mundo discutindo. É como se esse cidadão fosse um menor de idade, né? Tutelado pelo Estado, mas que vai ter que dar uma opinião importante em 2018. Mas a minha preocupação maior, até com relação a 2018, é que esse cidadão pode se frustrar com os resultados que saírem das urnas. Né? Uma expectativa de renovação, de uma nova política, de novos hábitos. Os meios, as regras e as normas talvez não permitam que isso aconteça. É verdade. E se você for olhar o cenário, tanto local quanto nacional, né, nada autoriza a supor que ocorrerá renovação. Se você imaginar o seguinte... Pelo menos em termos de nomes, né? Você imaginar um processo onde você precisa criar essa nova política por meio de novos representantes, numa eleição onde você não tem dinheiro, onde você não tem mais tempo de televisão, eleição você não tem tempo de campanha, dias e sem dinheiro, né? E sem dinheiro, né? Então, como é que você vai forjar, fabricar, apresentar uma candidatura em uma situação de extrema restrição? Ou seja, a tendência é que a gente vai ter aí, e o exemplo é bem claro, nós tivemos um laboratório agora no Amazonas, onde quem ganhou a eleição é quem já governou o Estado por 5 vezes, né? Então, grande renovação, né? A grande renovação, ela está vindo com os mesmos E o adversário também era... não tinha para onde ir, né? E tanto no plano federal e no plano distrital, a gente não está vendo esse nome surgir, não, viu? Infelizmente, né, essa renovação tão desejada, acho que renova-se ideias, né? Agora, precisa ver se esses nomes que surgem aí vêm com ideias novas, inclusive com valores novos, né? Porque realmente a sociedade está passando, né, por uma revolução conceitual, né? Ela está revendo seus conceitos e tal. Precisa ver se o político está incorporando isso, né? E aí, ou seja, pode ser que o cidadão se frustre em 2018, e a minha única preocupação é que ele não se dissocie da classe política. Só para a gente fechar a entrevista, um dado muito simples, a gente tem historicamente uma evasão das urnas em torno de 11% a 16%. Na última eleição que nós tivemos agora para prefeitos e vereadores, foi de 25%. De brasileiros que resolveram não comparecer às urnas ou votar branco e nulo. 1/4, né? 1/4. Um em cada 4 simplesmente resolveu não participar do jogo político. Né? Isso é muito perigoso. Isso. Alexandre, quero lhe agradecer, já que você está dando uma passadinha pelo Brasil, né? Sim. Com o maior prazer. Agradecer. E aqui não é convite, é convocação. Aqui é convocação, né? Quero lhe agradecer muito ter prestigiado aqui o nosso Tribuna Livre, né? E voltamos já já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar aqui com uma grande escritora, né, autora desta obra, né, O Grande Assaltante, né? E temos o privilégio de receber Alice Dias, né? Seja muito bem-vinda, viu, Alice, ao nosso programa, né? Muito obrigada. Me diga uma coisa, Alice. Pessoal, eu falei assim, grande escritora, não sei o que e tal, e aí você deve ter imaginado, antes de focar nela, né? Pessoa mais experiente, tudo, é uma menina de 20 anos que começou a escrever ainda criança, né? E essa obra foi produzida aos 17 anos, não é isso? Sim. Me diga uma coisa, você buscou apoio das editoras do Brasil? Sim. E qual foi o resultado? Eu recebi muitos nãos, né? Porque as editoras daqui estavam com as agendas de lançamento muito cheias e elas nem preferiram nem ler meu exemplar. Nem ler? Nem leram meu exemplar. Então eu fui procurar apoio fora do país e achei em Portugal. Portugal, mais uma dívida que temos com Portugal, então. Com certeza. Né? Mas essa sua obra chegou aos Estados Unidos também? Chegou sim, eu participei de um concurso. É uma premiação do melhor livro escrito em português e a melhor ficção escrita em português. E eu venci. Ganhei os 2 prêmios nos Estados Unidos, também em Los Angeles. Ganhou os 2 prêmios, quer dizer, você veja, com o apoio da economia portuguesa, né, você conseguiu desbravar um meio, né, nos Estados Unidos. Pois é. Pô, mas que coisa boa, eu fico muito feliz por você. E me diga uma coisa, como é que começou essa identificação, né, com o escrever, com o ler, com o escrever, enfim, com o mundo dos livros, né? Então, hoje não é natural, né? As pessoas não são muito... É que desde pequena, minha mãe, como professora de português, ela sempre me incentivou a ler muito. E até para poder ter uma boa maneira de falar, uma boa gramática, saber falar bem, porque quem lê bem, fala bem, escreve bem. É verdade. E ela sempre também trabalhando em Bienal do Livro e Feira do Livro, e aí eu ficava, enquanto ela estava trabalhando, eu sempre ia junto com ela, e aí eu ficava lá lendo os livros e no final ela sempre me deixava levar um ou outro. E aí desde pequena eu sempre tive esse costume de ler. Então eu posso dizer que vem de berço, né? Vem de berço. Que beleza. E me diga uma coisa, Alice, de onde que você tira assim tantas histórias? Isso é imaginação, são experiências, o que é isso? É imaginação mesmo. Às vezes, assim, quando uma pessoa me fala alguma coisa, e aí eu começo a pensar, a refletir a respeito do que alguém me fala, e aí acaba dando uma história legal. E aí eu resolvo escrever para poder organizar os pensamentos e parar de pensar tanto naquilo, né? Mas troca muitas ideias ou fica mais, assim, aquele conflito ali na sua cabeça? Opa, para aí, deixa eu pensar. Não, fica mais aqui dentro. Né? Nunca externo. Só mesmo no livro. Mas a mamãe é sempre consultada. Não. Ela só vê quando tá tudo que pronto. Que filha ingrata! É porque eu não gosto de despertar muita curiosidade, né? Eu gosto de apresentar o produto pronto. E se o nosso telespectador, Alice, quiser falar com você, como é que ele faz? Você tem um Facebook, enfim, esse negócio de redes sociais? Tenho quase todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, pode me seguir nas redes sociais que eu respondo todo mundo. E como é que é a identificação? Alice Dias, tudo junto? Alice Dias, Twitter e Instagram, Alice Dias 08, consegue encontrar. Tá certo. Bem, quero agradecer muito, né, você ter tirado um tempinho, estar aqui conosco, né? Eu que agradeço. Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, por todo sábado estar aqui nos acompanhando, né? E se Deus quiser, sábado que vem nós estaremos de volta, mas gostaria de ter também sugestões do nosso telespectador quanto à pauta. É só você acessar esse e-mail aí, né, encaminhar para a gente algumas sugestões que a gente discute aqui e coloca na pauta. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta.